A partir de agora, na Mundial, Hora do Rush. Hora Extra. 18 horas, 14 minutos, temperatura em 28 graus. Estamos com o nosso Hora Extra. E nesta segunda-feira, para começar bem a semana, para o pessoal ficar bem inteirado, assim, que gosta de uma conversa. Aqui não é conversa de bar, né? Mas a gente traz assuntos que realmente trazem novidade, saem da rotina. E a pessoa que foi convidada e veio hoje, gentilmente nos atendeu e está aqui para fazer o programa hoje, é um cidadão que é muito conhecido, por demais conhecido, granjou uma grande amizade pela simpatia que tem, né? Luiz Francisco Schroer, atualmente secretário do governo, mas até 1h da noite foi, né? Tudo bem? Mais popularmente conhecido por Chico, né? Isso aí. Tudo bem? Deixa eu ligar o microfone aqui. Tudo certo? Boa tarde, Bona. Tudo bom? Eu digo tarde porque tá um solaço lindo ainda, né? Fica meio assim, pensando, pô, será que eu vou dizer boa noite? Mas como eu vou dizer boa noite? 28 graus, o sol lá pino lá e... O termo já cruzou da tarde, já é a noite, mas veja, aproveitando que isso é um arquivo digital, não só uma entrevista que as pessoas estão ouvindo agora, fazer o registro, Bona, hoje 11 de setembro e nós estamos falando de 28 graus. 28 graus. Cara, estamos aí impressionante. pertinho da primavera, né? E sempre, esse era o período em que fazia ainda um friozinho e daí dava um frio forte na Semana Farroupilha para comer pucheiro, né? Não vai dar para comer pucheiro, comida gordurosa, 30 graus. Sabes que a gente participa da invernada veterana do GF Fogo de Chão. E todos os anos a gente tem uma coreografia de entrada com música própria e coreografia de saída com música própria e coreografia própria, porque a gente participa dos rodeios todos aqui da região, mas principalmente do Fest Chiru. E esse ano a nossa coreografia de entrada tem o uso de um pala. Opa! Né? Vai dar um suor. A coreografia usa um pala de lã e a dança tradicional, na nossa indumentária, usa um pala de seda. O pala de seda é bem mais leve, inclusive bonito, assim, ele dá uma estrutura na roupa, mas o pala de lã, eu te confesso assim, eu sou de 73, né? Eu faço 50 esse ano. E quando nós éramos meninos... É boa, eu entendo que eu cheguei na metade da vida. Isso aí. Esses dias... Falta só cinquentinha. Só cinquentinha. Esses dias o vovô Vitor faleceu com 100 anos e alguns meses, né? Então, por que não, né? Almejarmos buscar essa genética longeva dele e atingirmos isso também. Chico, mas eu tenho uma boa notícia para ti aqui, ó. A temperatura vai cair, esse calorzinho aí é só para pegar ratão, viu? Mas o que eu queria amanhã te com a dizer chuva, assim, com a chuva, retorna a chuva. vai, amanhã mínima 14, quarta 8 a mínima e na quinta 6 graus. Já dá para providenciar o puteiro. Puteiro, isso aí. Vai lá, o Inclusive Lambarim faz um puteiro. Inclusive temos um puteiro no Fogo de Chão dia 13, agora, no dia certo. Mas o que eu queria te dizer do Pala, eu saí aqui da Venâncio Aires com a 15 de novembro, onde a gente morou, desde que eu tinha meses de idade até 92, e nós íamos ao CAP ali na Floriano Peixoto, de Pala. Nós tinha Pala. Pala não era só do gaúcho campeiro, né? E eles usam também aqueles poncho baeta por causa da chuva, mas nós, quando menino, tinha Pala. Os meus filhos não têm pala. E até antigamente, parece que as roupas não eram tão eficientes quanto o frio. Sim. Hoje, tu tem roupas térmicas, a gente não precisa botar tanta roupa. Eu me lembro que a gente ficava entulhado de roupa e Japona. frio, e ia depois do meio-dia, em vez de dar uma cochilada debaixo das cobertas, ia pro sol para se esquentar. Comer bergamota e se esquentar. Mas é que era muito frio. E em parte isso é preocupante, né? Porque é importante que a gente tenha as 4 estações bem recortadas, porque há o tempo de tudo, né? O tempo do calor, o tempo da flor, o tempo da folha que cai, o tempo do frio.
Eu gosto muito das estações, eu vivo bem essa troca de estações. Chico, vamos falar um pouquinho assim, será que tem alguém em Juí que, talvez que é muita gente que vem de fora também, esses dias eu estava constatando aí com o pessoal que uns 80%, 90% do pessoal que veio aqui na entrevista é gente que veio realizar um sonho em Juí, e Juí é a cidade dos sonhos, é gente de fora. Talvez o pessoal, alguns não sabem que tu és filho do falecido prefeito Ortiz Chileiro, né? Isso. Então é bom a gente situar para aquela pessoa que está ouvindo nesse instante quem é o Chico, né, o Luiz Francisco. Bom, filho da professora psicóloga Cirlei, e os irmãos Sheila e Ortiz Júnior. Sheila e Ortiz Júnior. Isso aí. A Sheila desde muito cedo foi a Porto Alegre, né, 17 anos, tem 2 escolas lá, clínica lá, trabalha lá, né? Ela não volta mais, muito pelo contrário. O Júnior sim, o Júnior é veterinário nosso Veterano aqui. aí já. Isso aí, o Júnior é de 68, né, então tem 55, e a Sheila é de 65, né, então tem 58 anos. Então é isso aí. Isso é família tradicional em Juí e atualmente você está exercendo o cargo de secretário do governo. Mas antes de nós entrar para a atualidade, vamos dar uma viajada no tempo. Eu até falei que tu era homem da noite, porque eu me lembro que você tinha uma casa noturna em Juí. Se lembra mais ou menos a data que foi? Era universitário, né? Olha só, Onde que era? Vamos relembrar quem foi cliente teu. Isso, tem bastante. Eu sou de 73. Com 17 eu fiz o curso de técnico em transações imobiliárias. Que aliás isso é a primeira semelhança direta profissional com o pai, né? O pai é de 43 e em 76, um pouquinho mais tarde do que eu, lógico, na proporção, ele abriu junto com o seu Vilmar Viesli, o Foguinho e o meu tio Sidney a Taba. Então ele era vendedor de implementos agrícolas, mas acabou então abrindo uma imobiliária. E a minha primeira profissão regulamentada foi corretor. O ano que vem, 2024, eu fecho 30 anos como corretor. Que aliás, te confesso eu que me lembro amo fazer isso. Piazinho. Eu me lembro de fazer isso. Eu estou com 61. Mas está jovem ainda. Coisa boa. E me lembro de você, eu me lembro quando o seu Ortiz tinha cacique. Isso. Cacique era ali na frente. Hoje é a van. Hoje é a van. Ela foi pro lado de lá da BR e depois teve pro lado de cá também. Pro lado de lá eu só me lembro da Itrasa, não me lembro. Era ao lado, era ao lado. Onde hoje acho que tem uma empresa de adubo e de defensivos e coisas assim. E tinha mas o posto também, o posto companheiro, era Petrobras, né? Isso. Mas assim, quando eu fui fazer a faculdade de Direito, então já era corretor, terminei o ensino médio, fui para a faculdade de Direito. E eu comecei a fazer eventos, sempre gostei, né? Desde um evento mais simples, assim, um colocar de som numa festa de aniversário de alguém, até mexia com a aparelhagem, com o som. Era um desvio de dia, né? Organizava assim, ajudava a pessoa a organizar a festa. Hoje tem até aplicativo para isso, né? Quantas pessoas são, qual é os cardápios, o que tu tem que comprar de cada coisa, né? Isso é uma coisa bem legal. Mas a gente na época então organizava isso, né? Não tinha telefone celular, as coisas eram muito mais manuais, muito mais empíricas, assim. Eu acho que a gente tinha mais criativo. Com certeza, se trabalhava muito mais, né? Hoje na palma da mão essas ferramentas são maravilhosas e elas te permitem muita coisa, mas ao mesmo tempo antes tu tinha um trabalho muito mais mental e muito mais braçal, né? Mas daí eu comecei a fazer esses eventos e na época o Ronaldo, né, que tinha saído do Bradesco, tinha a Deli Carnes e daí tinha aberto o Universitário com o seu Dapper, ele era Scherer, né? Eu sou Schreier, ele era Scherer. Dava uma confusão da pertinho. Ele era sócio do seu Dapper, mas ele na época tinha uma intenção de ir a Santa Catarina, como ele acabou indo. Ele está lá em Santa Catarina, está lá na Praia da Pinheira, em Palhoça. E ele me chamou. Cara, tu já faz alguns eventos conosco, tu tem assim um norte legal. O apelido dele não era alemão? Alemão.
É que tinha um alemão, Tem um Ronaldo, pessoal- da banda, Tem um né? pessoal que É alemão sonha de mesmo. ter... É. Pá, não, peraí, eu conheço. E tá lá em tal lugar. Bate na memória da... Isso aí. né, isso. E daí o alemão me propôs isso, assim, eu te vendo uma parte, tu se torna meu sócio do seu Dapper também, e vamos trabalhar. E a gente começou assim, ó, me dava muito bem com o seu Dapper também, sabe? O seu Dapper tinha a expertise do RU, né? Uma pessoa assim muito bem relacionada, um cara de uma conversa muito legal, sabe? Era um senhor de bigode. Isso, o seu Alcindo, Tô da achando ele na... esposo da dona Cirlei, que muitos anos tocou o RU com ele, né? Hoje acho que estão com os filhos, né? Mas assim, a Tem uma gente. coisa que a gente tem em comum. Eu também fazia a sonorização quando era jovem e cansei de fazer evento no RU. Lá tinha muita gente que Isso. gaseava as aulas na sexta-feira. Ou porque às a 9 partir das 9, né? Das 9 pra frente era pastel o RU e uma cerveja. tem história. Ah, o cerveja RU. de garrafa e rock, né? E daí assim, ó, daí ali começamos a comprar e vender shows de banda, né? Então tu comprava, por exemplo, 5 shows, trazia a banda do eixo Rio-São Paulo, colocava num ônibus em Porto Alegre, fazia todo o itinerário, e ia cumprindo aqueles eventos com sonorização, fazia nas nossas casas. Chegamos a ter uma casa também em parceria em Cruz Alta e chegamos a ter uma casa em Santiago. Chegamos a 3 casas ao mesmo tempo e ainda comprando e vendendo o evento. Fazia feira, fazia evento de aniversário, fazia clube, não fazia assim só eventos na nossa casa. Eu trabalhei na noite 5 anos, de 97 a 2002, quase 6 na verdade, e fiz 330 eventos. 300? Eu sempre fui muito organizado com essas coisas, assim, então eu ia planilhando assim, quantos eventos cada ano, aonde, que evento era. Não, e quem Mas tem- era bem quem bom. tem- Tem dados, né? Quem guarda dados tem conhecimento. É uma parte né? da história. Não, e é uma coisa que tu se prepara muito bem com, né? Tu tendo experiência registradas, né? Isso. O pai tinha sido vereador de 92 a 96, foi prefeito de 97 a 2000, e quando ele saiu da prefeitura, Pegou o bug do milênio. É. Mas passamos bem, né? Não, Passamos mas assustavam a gente, né? regulamos relógios, computador, saímos trabalhando direitinho. E daí veja bem, essa questão da Ortiz Imóveis nasceu dali, porque eu estava na noite, já estava formado advogado, advogava, já trabalhava como um corretor autônomo, ele era corretor, mas não era mais prefeito, e ele disse, olha, tem um convite para te fazer, tu tá na noite, mas ao mesmo tempo tu tem algumas atividades que são diurnas, e eu gostaria muito de ter agora, então, de forma mais específica, uma imobiliária nossa. Só que para isso eu preciso, assim, que, quem sabe, tu venha para o dia num full time, assim, sabe? Porque essa tua atividade é uma atividade que toma bastante tempo e tu acorda no outro dia de noite virada. Então a gente vai precisar você, assim, numa dedicação integral. E por uma casualidade, bom amigo, foi em 2000 que eu iniciei a dar aula. Eu dei aula 20 anos. Eu trabalhei num total para 9 entidades, escolas, instituições. Dava o curso de... Eu trabalhava assim, ó, com áreas relacionadas ao direito, então as legislações, os cursos técnicos, graduações, especializações, mas trabalhava gestão, trabalhava no jovem aprendiz, trabalhava com a segurança do trabalho. Então assim, ó, eu dei, conforme o tempo ia passando e as oportunidades iam surgindo, eu trabalhei muito, sabe? Sistema S, Senac, Sescom. O bom é que te deu uma gama de experiência, uma expertise. E né? gosto da aula. Eu acho que da forma como a gente trabalha uma aula hoje, tu se oxigena, né? Primeiro porque tu entra em sala procurando saber o máximo possível do que tu vai palestrar, ou vai falar, ou enfim, vai ministrar. E segundo, porque o aluno hoje, né, tem muita estrutura de trabalho e aquilo cria uma dinâmica muito legal. Vou te dar um exemplo. Eu dei legislação aplicada à especialização em segurança do trabalho lá na FAOR. Então o meu público Era 35 engenheiros. O pessoal que não sabe, a faculdade
Faculdade Horizontina. Horizontina, Mas eles têm algumas engenharias e eles desenvolveram uma engenharia de segurança do trabalho. Sim, Então só John Deere lá pega uma grande parte da John Deere vai usando eles lá. Mas veja, o público que nós dialogávamos, creio que era uma época, um módulo de 40 horas, se não me engano, eram 35 engenheiros. Então tu imagina que legal para mim, assim, que venho lá da área do direito, mas também gosta da construção civil por estar no ramo imobiliário, entrar em aula 40 horas com pessoas que estão fazendo uma especialização nisso, né? Eu era técnico em segurança do trabalho também, então eu não fui assim dar um direito cru, né? Uma legislação assim fria, já fui fazer uma contextualização, e a Angélica justamente é engenheira civil e ela é uma especializada em engenharia de segurança do trabalho. No caso, a Angélica, minha esposa. A patroa que a gente não perguntou, né? Isso. Quantos filhos tem? Dois filhos. Maria Luísa com 13 já feitos, agora dia 6 de setembro, e o Luiz Antônio com 10 feitos em abril. No caso, por exemplo, na área do direito, você preferiu mais lecionado que clinicar, digamos, atuar? Eu atuei e atuo, só agora licenciado. Por causa do trabalho na prefeitura, na área do direito civil, principalmente voltado ao direito comercial e ao direito imobiliário. Então, muitas vezes, o meu trabalho era em assessorias, consultorias e contratos, do que não necessariamente é judicializado, né? E eu trabalhei muito nessa questão assim, ó, de nós construirmos um volume necessário e importante, tanto de doutrina quanto de legislação aplicada do direito imobiliário. A construção do direito imobiliário como um recorte, ela é relativamente recente, por mais que existiu o Código Civil e as demais legislações, mas hoje se enxerga o direito imobiliário como um direito muito importante e recortado. Existe todo um trabalho em cima do pensar do direito imobiliário, até porque é uma área que no Brasil todo cresceu muito, né? A área da construção civil. Então, voltando ao gancho lá, em agosto de 2001, nós abrimos a Ortiz Imóveis, eu, o pai, a nossa equipe, né? Gradativamente, então, saí da noite e fiquei muito tempo advogando na Ortiz e dando aula, muita aula. Olha, eu dava uma média assim, de 6 a 9 períodos por semana, mas eu cheguei a dar 13 períodos por semana. Naquela época do Pronatec, lembra? Gosto de falar ainda. Olha, um aluno ficar 3 horas numa salinha de aula comigo assim falando, o cara vai longe. Mas é bom, é bom. Eu acho que a dinâmica do estudar, da construção do conhecimento, da troca de experiências que você tem com o aluno hoje, sabe? Essas ferramentas todas. A gente não abre mão do giz, do canetão, do que for necessário, mas a gente usa muita ferramenta, né? E isso é muito bom. Tem que é muito legal. Tem um projeto que vai acontecer em Porto Alegre, até a gente deu a ideia para a Unijuí, né? A questão das mentorias, aproveitar o pessoal que está se aposentando aí, que está querendo largar para usar o pessoal da terceira idade, né? Sim. Tem muita gente com potencial, né? Tem gente que aborda, né, a melhor idade, né? Acho tão bonito isso, porque na verdade, quando a gente está em construção de conhecimento, de família, de patrimônio, é uma luta, né, cara? É um perrengue, é um volume maluco de coisa. Quando a pessoa atinge uma certa idade e se tudo dá certo, uma certa estabilidade, eu acho que ele tem muito a dar, porque essa pressão, esse distanciamento do dia a dia, assim, ele se torna menor. Ele já fica um vovô, ele tem um neto, ele tem uma experiência de uma empresa para contar, das relações de trabalho que ele desenvolveu. Tu pode ver assim, ó, eu, por exemplo, participo do Lions hoje, né? E a gente vê isso muito no Lions, assim, pessoas de 50, 60, 70 anos, que tem muito para dar, né, cara? Assim, ó, é uma aula de vida aquele trabalho que a gente desenvolve lá no voluntariado. E eu acho que essas pessoas, eles têm uma coisa muito legal para contar para a gente, que é o caminho que eles fizeram. Eu costumava dizer, Bona, para os meus alunos assim, ó, a gente não precisa errar tudo sozinho, né? A gente pode olhar os erros dos outros para não fazê-los. E tudo é exemplo, né? Seja exemplo positivo quanto exemplo negativo, acho que tudo é exemplo. Muito bem.
Nós estamos falando com o Luiz Francisco Scherer, secretário de governo, advogado, professor, foi da noite, homem da noite, empresário empreendedor da noite, o que mais? Técnico em segurança do Técnico em trabalho. segurança do trabalho. E principalmente corretor e avaliador, né? Isso que a Corretor, gente faz todo dia também. Isso aí. A gente segue com o nosso entretenimento com o Hora Extra, aqui na MUD, 18h37. Hoje estamos recebendo o nosso secretário de governo, o Luiz Francisco Scherer, né, contando um pouco da sua vida, da sua experiência, da sua expertise, em nome da Cerâmica Caspari, líder de mercado, em lajes protendidas, lajes treliçadas, blocos cerâmicos de vedação, blocos cerâmicos estruturais. 43 anos de excelência. Ligue 51-3562-2300. O pessoal lá de Bom Princípio, também de Portão, tem uma filial em Portão, e que atende aqui na região noroeste. Você pode chamar o representante no 51-3562-2300. Buscar mais informações no site ceramicacaspari.com.br, tem um K, tem um Y. Também com o apoio do Leão das Tintas, Tintas Renner, você sabe, é no Leão das Tintas. Casa das Linhas, dos tecidos, cama, mesa e banho na Casa das Linhas. David Autosserviços, na Rua da Chácara 625, geometria e balanceamento, é com David Autosserviços. Glasnost hoje, de recesso parlamentar, hoje é folga para todo mundo, né? Dá uma folga, o pessoal trabalha a semana inteira, segunda-feira é a folga do garçom, né? Então, folga da Glasnost hoje, amanhã volta com tudo. Pizzas, ele entrega, né? 3332-2444, tem filés, tem peixe, tem sushi, que faz um sucesso muito grande, né? E também o apoio da Priscila Dantzmann. Priscila Dantzmann, que está chegando aí com grandes novidades, inclusive. Então, será que eu já posso contar? A Priscila é uma empreendedora aí, juntamente com o seu marido, Vitor Hugo, estão com uma nova clínica em Porto Alegre de parar o trânsito. Então, pode dizer, matriz em Juiz, filial em Porto Alegre, hein? Não é para qualquer uma. Eu vi o anúncio. É muito bom, né? Isso aí, parabéns então ao pessoal da Priscila Dantzmann. E então estamos aqui com o Chico Scherer. Chico, vamos agora falar um pouco mais da atualidade. Você, não sei, você foi vereador, não? Foi vereador, isso que Eu período? estou vereador. Sim, foi eleito nessa gestão. Nessa Agora, gestão. só que saiu para ser secretário do governo. Isso. Eu saí da Câmara em 15 de janeiro Certo. e estou me estruturando para retornar agora no mês de novembro para a Câmara. A Câmara vai voltar então? Isso, volto. Qual a diferença hoje para ti, assim, tu gosta mais do executivo ou do legislativo? É que tu não chegou a atuar no vereador, né? Assim, ó. Por eu vir do direito, Uhum. eu te confesso que eu tenho um viés legislativo. Certo. E eu entendo que a Casa Legislativa tem um papel ímpar, que é o papel de representação das pessoas, né? Eu acho que o parlamento é um lugar de debate e de construção da legislação e da vida em sociedade. Então eu te confesso assim que era um sonho ser vereador, Certo. estou na minha primeira legislatura, mas eu vejo assim, o poder legislativo e o cargo de vereador, o trabalho de vereador, é um trabalho que você desenvolve em favor daqueles propósitos, daquelas causas, daqueles objetivos. Primeiramente, você é eleito por um conjunto de pessoas, claro que depois você é vereador de todo mundo, lógico, mas eu acho que o trabalho no executivo, ele é um trabalho, na verdade, coletivo, ele é um trabalho diferenciado e executar as coisas numa cidade como Ijuí, que tem 133 anos e 85 mil habitantes e mais, tudo que acontece nesse polo aqui, 85 é isso no papel. vai muito longe, né? Muita Vai gente muito fora longe. aí que não é catalogado. Dá para tranquilamente falar nessa casa de 100 mil pessoas, Eu né? acho, porque vem muita gente da cidade satélite. Não, no dia a dia.
Então, o que eu penso assim? Eu fui chamado, na verdade, pelo prefeito Andrei, sou muito grato pela oportunidade. Porque justamente eu era do setor imobiliário, existia a Secretaria de Planejamento que em Ijuí, além de planejamento e orçamento, faz a regulação urbana. É diferente um pouquinho de outras cidades, né? Bona, tem cidades que a regulação urbana está na obras. Em Ijuí, na obras, está a obra pública, não está a obra privada. A obra privada está no planejamento. E lá no planejamento também está o setor de relações comunitárias, e naquele primeiro ano nós tínhamos que fazer o PPA. Bem no meio da pandemia. Explica pro povo. Isso, então assim, ó, é o plano plurianual. Ele é feito no primeiro mês de governo, primeiro ano de governo. É bom explicar aqui, muita gente pensa assim, por que a minha rua não tem um calçamento? Isso. Então, para ter o calçamento naquela rua, naquele bairro, tem que ser gestado bem antes. Não adianta o cara bater na porta do literalmente é um lá. planejamento. Então tu tem que, essa obra tem que constar no PPA, né? Então assim, ó, o PPA se faz no primeiro ano de governo, ele vale para os próximos 4, ele é feito de forma muito dinâmica em cada uma dos lugares, dos bairros, dos distritos, das localidades, também dentro das secretarias. A gente fez inclusive nas instituições, de uma forma bem inovadora. A gente fez na CI, né, com uma série de instituições presentes. Chico, e no caso, por exemplo, você falou aí que tu faz o planejamento no primeiro ano para os próximos 4. Mas, por exemplo, se esse plano pode ser alterado no decorrer? Pode. Tipo, Pode. Uma obra Isso. importante que precisa Da ser mesma realizada. forma como ele também precisa ser adequado ao orçamento, né? Porque quando você recebe aquele conjunto de demandas, foram 70 audiências. 70 audiências. Isso tudo vai para a Câmara de Vereadores. Isso gerou um grande plano, vai para a Câmara aprova, e daí, veja, para cada um destes anos, você terá uma lei de diretrizes orçamentárias que dirá assim, ó, bom, tu tens este plano e a diretriz, o caminho, o meio de tu executá-lo é este. E lá no final do ano tu aprova a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que vai dizer, bom, tu tem um plano, o norte de você realizá-lo é este e o orçamento vem destes lugares, tá? A ideia é que você se norteie, se baseie em desenvolver a execução do governo pelo PPA. Em certos bairros, você às vezes vai até além. Muito interessante ser didático, né? E claro. Falar o simples para o povo entender, porque é muito fácil o cidadão criticar. O prefeito não faz. O prefeito não faz aquela obra. Reclama, né? Mas não entende, não percebe que existe todo um ritual, Passa no orçamento. Né? Todo um ritual que tem que ser feito. Que não Hoje, tem, na verdade, o prefeito, na realidade, ele é um administrador que cumpre coisas que já estão planejadas, né? É um grande contexto. É isso aí. E veja, mesmo que o PPA, a LDO e a LOA, eles possam sim ser ampliados, revistos e executados dentro de contextos semelhantes, mas sempre vivos e revisitados, o grande gargalo hoje, na verdade, é o orçamento. Porque se nós precisássemos de recursos para cumprir a totalidade do que está previsto, nós iríamos muito além do orçamento que temos. Então, daí a importância de você fazer uma gestão, ter prioridades e entender como cumprir de cada uma delas. Vou te dar assim, um exemplo, dar alguns exemplos. Por exemplo, pavimentação. Em Juí tem 1.600 quarteirões. A gente quer que, no mínimo, se diminua ao máximo, para não dizer se zere, então, né, as ruas que não têm pavimentação alguma. Ou seja, que se zere o andar no barro, né? Mas ao mesmo tempo tem aquela rua que tem o calçamento e quer um reperfilamento, porque ela quer andar no asfalto. Tem aquele asfalto que precisa de um recap, porque ele está muito antigo. Tem lugares que a gente precisa de uma drenagem. Drenagem hoje é mais caro do que a própria pavimentação. E drenagem é uma coisa que às vezes o munícipe não enxerga, mas no dia de chuva tu vê a diferença, né? Mas isso tudo que tu falaste aqui é interessante para mostrar a importância do vereador.
Por quê? Porque tem muita gente também que diz assim, o vereador só se encontra uma vez por semana, vai numa reunião lá e critica, né? Sem saber qual a função do vereador e a importância do vereador. E agora, muito mais é o poder do vereador. Porque na realidade, sozinho até pode ser que não tenha tanta força, mas unidos é uma força muito grande. Porque eles que determinam as obras e tudo, né? Conforme o orçamento também, né? Eu costumo dizer que nós temos 6 poderes, né? O poder de Deus, o poder da imprensa, o poder do povo, o legislativo, o executivo e o judiciário. Eu não digo que a imprensa tem poder. Não, mas é no bom sentido, Caiu tanto o conceito da imprensa e do exército ultimamente que... Mas Bona, assim, ó, tu pode ver, ó, as pessoas de bem, as pessoas que têm um dia a dia de estudo, de trabalho, de produção, elas estão sempre linkadas à imprensa, entende? A gente está sempre... Que destoou o papel do jornalismo, infelizmente. Mas é um dos alicerces da vida em sociedade, se comunicar, né? E veja, eu sempre gostei muito do papel da imprensa, além de outros, como o próprio entretenimento, mas a imprensa informa, né? A imprensa comunica, a imprensa dinamiza. Antes o pessoal tinha um nome a zelar, e hoje o pessoal prefere manter contratos. Eu achei que ia dizer, hoje querem like. Likes. Não, é verdade, né? Querem, qual é o termo? Views. Views, não, mas tem um termo que é lacrar na internet. Sim. E eu acho que não é isso. Eu acho que o cara tem que ir atrás da verdade, do aquilo dele, né? Não, e precisa ter assim, ó, tem que ter linha de trabalho, tem que ter uma questão que é ética, que é uma postura, que é uma posição. Mas eu sou muito assim, ó, uma época, meu primeiro acesso à internet foi em 93, tá? Que foi assim, quando, até inclusive era aqui no Shopping JB. Eu fui um dos primeiros, o meu contrato com o Terra era o número 000237 da região aqui, é mesmo. Então tu veja bem assim, ó, quando surgiu a internet, eu ouvi, né, o pai inclusive foi radialista também, eu ouvia assim, eu fazia muita locução de festival naquela época. E o pai disse, e as pessoas falavam assim, agora com a internet a rádio vai sumir. E eu pensei, eu disse, bom, a gente ainda não consegue medir tudo o que a internet vai propiciar, agora já são 30 anos de internet no Brasil, um pouco mais talvez. Mas veja, isso não é tão simples assim, porque, ao meu ver, assim, a rádio tem uma dinâmica de interação muito forte. Cara, a rádio tem uma instantaneidade, a rádio tem uma acessibilidade, a rádio tem uma dinâmica que eu sou muito, a rádio me seduz, eu gosto muito do trabalho da rádio. E tu veja que coisa incrível, hoje, primeiro que a internet propiciou para a rádio uma fronteira maravilhosa, né? Aumentou muito. Toda a dificuldade que tu tinha às vezes de acesso, hoje tu resolveu. E veja que coisa estranha, causou um problema para a TV. A TV aberta tem um problema muito maior do que a rádio. A rádio se tornou mais dinâmica porque ela chega em muitos outros lugares e acessa de muitas outras formas. E a gente trabalha mais a imaginação, enquanto você tem a imagem pronta, né? Você tem que... Eu acho que essa questão da instantaneidade da rádio, você chega em qualquer lugar, você informa a qualquer hora, e as pessoas querem isso também, né, Bona? Essa coisa assim de estar informado, ligado, plugado, antenado, isso é bom. Né? Quando é coisa boa, quando é no bom sentido, para produzir, para informar, para interagir, isso é muito bom. Mas conta para nós um pouco assim, qual é agora, nós viajamos com a história dos vereadores e coisa, qual é o dia a dia do secretário do governo? É um escudo? Qual é o papel dele? Assim, é um para-raio do prefeito? É então, o cara que o problema vem grande, vem um urso e transforma numa marmota para o prefeito? Como é que é? O que eu vejo assim, Bona? Primeiro que eu tinha esse sonho de ser vereador, me candidatei, graças a Deus e graças às pessoas que acreditaram no projeto, então me elegi. Eu estive na Câmara, a gente inclusive elegeu a mesa
E em 15 de janeiro eu fui para o executivo, e em específico para a regulação urbana, para o planejamento, para a relação comunitária, porque o prefeito queria que eu tivesse um olhar em favor da regulação urbana e, ao mesmo tempo, por eu ser sempre muito metódico, muito planejado, muito organizado com as minhas coisas, pudesse trabalhar essa questão do orçamento, do PPA e da relação comunitária. Se desenvolve muito hoje isso, com os líderes dos distritos, com as instituições, com os líderes de bairro. A relação comunitária é uma parte importante da prefeitura. Fiquei lá 24 meses, 25 meses e fui chamado para o governo. Fui chamado para o governo por 3 motivos. Primeiro, porque lá na relação comunitária nós já desenvolvíamos essa relação interinstitucional, e isso daí inclui a ACI, o CDL, o Sindilojas, os sindicatos, na verdade as forças vivas de Juí, né? O judiciário, o legislativo, brigada, exército. E Juí hoje tem pelo menos 100 instituições acontecendo, né? O ET, as etnias todas, os CTGs todos. Essa semana eu falava com um amigo, ele é de Santiago, e ele disse: Chico, vi que vocês estão se movimentando com a Semana Farroupilha, como é que tá? Tu que é do Fogo de Chão, da TQG. Eu acho tão estranha essa questão da TQG, tu vê coisa bonita, né? Vocês têm uma associação dos CTGs, tem cidades, Chico, que a gente visita, ele é gaiteiro, que Deus o livre, só tem 2, e se sentar numa mesa tem que tirar os facão de perto. E eu disse: cara, então eu vou ter que contar uma coisa impressionante. Juí tem 11 CTGs, e eles estão filiados à TQG. Eu disse: cara, isso é um case. Primeiro ter 11 CTGs em 85 mil habitantes. Segundo, vocês têm uma associação que conseguem botar todo esse pessoal junto. E a ideia, então, primeiro é que eu tinha essa relação desenvolvida na relação comunitária do planejamento. Hoje, quem trata isso é o secretário adjunto Luan, que foi quem me ajudou na época a fazer o PPA, também junto com o secretário Daniel, que é o secretário de planejamento atual. Diz o sobrenome deles, porque... É Luan Christian da Silva e o Daniel Claudi. O Daniel tem a origem lá na Unijuí, ele é doutor em economia. Luan também tem origem na Unijuí, trabalha inicialmente com contabilidade, mas o Luan tem uma dinâmica muito forte em rede e tem um controle muito bom de planilha, muito organizado. E daí assim, também porque nós queríamos ajudar a dividir um pouco o trabalho do prefeito, do vice-prefeito, e como eu disse antes, sou muito grato por essa oportunidade, porque, veja, Bona, eu estou com 50 anos e eu te confesso assim que muito do que eu aprendi nesses 2 anos e meio dentro do governo, eu não ia conseguir aprender fora, mesmo que eu já fosse advogado, mesmo que eu tivesse uma especialização em direito público, mesmo que eu fosse vereador, sabe? Eu noto assim que muito do que eu aprendi da máquina, do sistema, do rodar do governo foi porque eu estava dentro dele. E isso, inclusive, me amplia muito a forma de ver muitas coisas, sabe? A gente também, com o tempo, fica mais maduro, mais estável, mais organizado. Fica mais curtido. Tu enxerga as coisas pelos prismas todos. A gente leva cada bordoada da vida que vai ficando esperto, né? Não, e eu acho que assim, Tão importante, eu costumo dizer assim, Bona, eu fui estimulado pelo meu pai desde muito jovem. O pai sempre acreditou muito no estudo. O pai não tinha tanto estudo, a mãe ao contrário, né? A mãe era professora, diretora e estudava sem parar. E eu e os meus irmãos sempre fomos muito estimulados a estudar. Eu tenho curso técnico em transação imobiliária, tenho um curso técnico de segurança do trabalho, tenho a graduação em Direito, tenho uma especialização específica de Direito Público, uma especialização em Docência, e agora vou fazer um mestrado em Desenvolvimento. A gente sempre gostou do estudo. E o que eu te digo é assim, entre o que eu estudei, eu fiz locução de rádio, eu fiz muita coisa na linha da oratória, do falar, do trabalhar, mas, cara, tão importante quanto falar é o ouvir. E uma coisa que você desenvolve num governo é isso, ouvir, acolher, mediar, medir, né?
você entende assim, a dinâmica de cada pleito, as faces e as partes do pleito. E isso é bom, sabe? Eu acho que isso é entre as coisas que, se um dia eu for fazer um apanhado assim, do que eu posso ter aprendido ou do que eu recebi do governo de aprendizado, isso com certeza é uma das coisas. E existe sim, né, Bona, uma questão assim, ó, da relação interinstitucional. A gente tem uma boa relação com a Câmara, principalmente porque se respeita o poder, uma relação muito boa com o Judiciário é um poder muito amplo, né? Muitas vezes a gente fala em Judiciário e pensa em específico, assim, no juiz, mas você tem os advogados, você tem o promotor, você tem a Defensoria Pública, você tem as várias partes que subdividem, como o Conselho Tutelar, o PROCON, o próprio poder de polícia, né, seja ela civil, federal, brigada, estrada. Então essa relação interinstitucional do Ijuí pulsante, do Ijuí latente, é isso que a gente trata. Chico, não sei se tu viu quem chegou ali. Não. O Josué Santiago. Josué Está na Santiago. hora de nós dar tchau, como diz os Ótimo. teletubbies, né? Mas antes, em 1 minuto, eu vou te botar aqui agora numa banha quente aqui, mas claro que tu não precisa se queimar nessa aí, né? Mas assim, você é um cara planejado, organizado, um cara sistemático, metódico, né? O teu pai foi prefeito. Eu acho que a tendência é o filho repetir o pai, tá? Tem os teus planos para ser prefeito. Sonha com isso, não sonha, deseja? Primeiramente, sim, Né? sim. Se não der agora, tá tranquilo, fica para próxima. O que tu tá pensando? Eu penso assim, ó, isso é uma construção, né? Uma construção minha e uma construção do grupo. A gente sabe que o exercício político, em parte, é um atuar, é um trabalhar, é um fazer acontecer e um merecer, mas também é um jogo de xadrez, né? Sim. Neste momento, eu tive a gratidão e a bênção de ser, então, eleito vereador, fui chamado para o Executivo, estou desenvolvendo o meu papel lá e sou muito feliz por isso, porque eu aprendi bastante lá, eu tenho uma relação muito boa com o servidor, com o cidadão, isso é muito importante, sabe? Eu respeito e valorizo muito essas duas partes, né? Por óbvio que isso seja, mas eu tenho cuidado com isso. E a gente está construindo esse caminho sim. Eu acho que no tempo e na forma das coisas, sem atropelar nada nem ninguém, mas esse sonho, da mesma forma que, por que não, o sonho legislativo de ir além do legislativo de Juí, eu tenho. E é bom ter o nome lembrado, né? Ah, bom. Não é lembrado por acaso, é porque tu é competente, né? Querido, simpático da comunidade, trabalha. Eu penso que o fato de eu estar disposto, de eu ter uma lealdade com os propósitos de quem eu trabalho, tanto do prefeito Andrei como do grupo todo, é um grupo grande, né? São além do Barrichello, são muitos colegas, mas são muitos objetivos também. Essa questão de respeitar o poder legislativo e os colegas que eu tenho lá, né? Não se constrói uma vida em sociedade sem a atuação de cada um dos poderes nos seus devidos papéis. Eu acho que isso é importante. Legal. E eu queria frisar, finalizando, Bonamigo, uma coisa que eu gostaria muito de deixar registrado. Ijuí é uma cidade que tem muito potencial. Nós temos pouco mais de 130 anos, eu entendo que a gente pode e deve ir muito além. Nós poderíamos estar já num patamar de um Bento Gonçalves, de um Erechim, visando assim um dia estar com um Passo Fundo, um Carazinho, um Santa Cruz, um Santa Maria. Nós precisamos estar com eles, mas a gente pode ter coisas diferentes. Sim, próprias. Nós tivemos aí recentemente uma divulgação que nós estamos na frente de todos os municípios que citaste na área de educação. Um trabalho muito específico. Então, um setor, né? Então, é difícil competir com regiões que são muito favorecidas, né, por estar perto da capital e industrializado. Todas as indústrias vão porque tem ilusão que lá tem mais mão de obra e é ilusão. Às vezes falta muita mão de obra. Também falta lá. Porque acaba a gente saindo de outras regiões para ir completar a mão de obra dessas. Mas o que eu quero deixar registrado e te dizer assim agora. E eu tenho visto que isso está acontecendo. Nós precisamos ter
um poder interinstitucional cada vez maior. Nós temos que estar unidos. Né? Veja bem, teve a união em favor das paralelas, teve a união em favor da 342, teve a união agora em favor do IFAR, que isso é um fruto que está acontecendo. Teve uma união para que existisse uma Expofest, de um março a um outubro, e hoje já é uma segunda edição, a própria busca da capital mundial das etnias. Então veja, independente de executivo, de legislativo, de judiciário, as forças de Juí precisam estar mais irmanadas e unidas e próximas, interagindo, dialogando para a construção desse Juí que a gente tanto sonha. E isso é possível. Maravilha. Chico, foi um privilégio recebê-lo aqui, né, Chico? Foi um prazer revê-lo. Tempo Fazia tempo que a voa, gente né? não tinha conversado, né? Fazia tempo que não se encontrava, né? Então foi bom a gente trocar esse papo, essa conversa aqui no nosso Agradecer programa. os brindes todos. Tá Estou bom. muito satisfeito. A caneta do MacGyver e a... Vai ter que a garrafinha e a tem que fazer garrafa. física. Eu não vou mandar uma foto, vou printar vocês lá e marcar vocês. Valeu.